A gente vive às vezes como se tivesse um piloto automático interno, né? Ele controla nossa grana, nossos relacionamentos, nossa felicidade, sem a gente nem perceber. E o pior, esse piloto não fica numa caixa preta lá fora. Ele mora bem aqui dentro, na nossa cabeça. Passei anos me matando de trabalhar, estudando, me dedicando, achando que era só esforço que faltava. Engraçado, né? Era como polir a maçaneta enquanto a porta estava emperrada. A chave, a minha autoestima. Descobri que a gente tem um tipo de termômetro emocional, um medidor interno que dita nosso sucesso em tudo: dinheiro, amor, segurança, alegria. Ele ignora nossos planos mirabolantes e mantém a gente na nossa zona de conforto, seja lá onde ela estiver. Por isso tanta gente fica presa em loops. Avança um pouco e pronto, volta para o mesmo lugar. Não é azar, nem falta de força de vontade. É o piloto automático em ação. Se você acha que merece pouco, pouco você vai ter. Pensa numa pessoa que quer emagrecer. Dieta, academia, perde uns quilos e pum, volta tudo. Ou alguém que economiza um tempão e depois gasta tudo sem nem entender direito o que aconteceu. Não são escolhas, são ajustes automáticos para manter a temperatura do termômetro igual. Só fui entender isso direito comparando minha vida com a dos outros. Via gente que parecia se esforçar menos e ia longe. Outros rachavam o coco e nada. O pulo do gato não era talento, sorte ou músculos. Era o que cada um acreditava merecer. Cada um tem uma barreira invisível, uma linha que delimita seus resultados. E essa linha não está no mercado, na economia ou no amor, ela está na sua cabeça. Aí, comecei a prestar atenção nos meus próprios hábitos. Quando eu estava perto de alguma conquista bacana, uma parte de mim puxava o freio de emergência. Aparecia uma desculpa perfeita para desistir, uma justificativa brilhante para não arriscar, um mal-estar que me jogava de volta para a cama. Esse termômetro interno mede a distância entre onde você está e onde você acha que deveria estar. E trabalha, às vezes de forma bem sutil, para te colocar de volta no ponto de partida. O mais louco, esse mecanismo não sabe a diferença entre pensamentos positivos e negativos. Ele só executa o programa. Se você se acha limitado, inseguro ou azarado, adivinhe? Essa vai ser sua realidade. Mas se você se vê confiante, capaz e merecedor, prepare-se para viver uma vida bem diferente. A boa notícia, esse piloto automático é reprogramável. Pare de lutar contra os sintomas e vá direto à raiz, sua autoimagem. É como receber o manual de instruções do seu próprio sistema. Ajuste o termômetro para uma temperatura mais alta. E pronto, suas ações, decisões e oportunidades vão se alinhar com essa nova realidade. A vida deixa de ser uma luta e se torna um jogo que você pode vencer. Eu achava que faltava apenas a oportunidade perfeita, o emprego dos sonhos. Trabalhava como bombeiro, ganhava pouco, preso numa rotina infernal, sem enxergar a saída. Não era preguiça, era algo mais profundo. Eu não conseguia me imaginar vivendo de outra forma. Uma barreira invisível me limitava, e toda tentativa de ultrapassá-la me puxava de volta. Aí eu li Pense e Enriqueça. Foi um choque. Aquele livro me mostrou algo que ninguém nunca tinha me explicado. A gente carrega crenças e hábitos que formam um padrão, um paradigma que molda nossas vidas. Esse paradigma não vem só das nossas experiências, mas das histórias, opiniões e crenças que a gente absorve desde criança. Herança familiar, cultural, escolar, e a gente aceita tudo sem questionar. Percebi que meu paradigma era baseado em limitações. Cresci ouvindo que dinheiro era pouco, que algumas pessoas não nascem para ser ricas, que sucesso era só para poucos. Essas ideias se infiltraram no meu subconsciente e viraram regras silenciosas que eu obedecia sem nem perceber. Mesmo com oportunidades, eu as sabotava inconscientemente porque não batiam com a minha programação interna. Você já deve ter sentido isso. Decide mudar de profissão, abrir um negócio, pedir um aumento, e a insegurança, o medo e o desânimo aparecem antes mesmo de você tentar. Seu paradigma quer manter tudo como sempre foi. Seu cérebro busca o familiar, não o melhor para você.
Por isso, tanta gente repete os padrões dos pais, mesmo jurando que vai ser diferente. Pesquisas mostram que mais de 90% das nossas decisões são influenciadas pelo subconsciente. Se o que está gravado lá não se alinha com seus objetivos, seu esforço consciente vai ser em vão. O subconsciente vai te puxar de volta para o conhecido, o confortável, o seguro, mesmo que isso signifique viver abaixo do seu potencial. Entendi que aprender coisas novas ou trabalhar mais não era suficiente. Eu precisava mudar a minha programação interna, a força motriz de tudo. E essa mudança não é mágica. É um processo consciente de substituição. Identifique suas crenças limitantes e, repetidamente, alimente sua mente com novas ideias, até que elas se tornem seu novo padrão. Comecei a me ver como alguém capaz de prosperar, tomar decisões importantes e viver uma vida transformada. E à medida que essa nova imagem se consolidava, as oportunidades começaram a aparecer. As pessoas certas surgiram na minha vida e decisões que antes pareciam arriscadas se tornaram naturais. Para mudar sua vida, primeiro mude o molde invisível que a constrói. Na escola era um desastre. Lembro dos boletins com notas tão baixas que pareciam gritar minha incapacidade. Estudava mais, melhorava um pouco, mas logo voltava tudo ao mesmo lugar. Uma força invisível me puxava de volta ao ponto de partida. Na época, eu não sabia que essa força era a minha autoestima. Eu me achava um péssimo aluno. Meu esforço era inútil, porque minha mente validava aquela identidade. Isso acontece com muita gente. Se esforça para mudar um resultado, notas, peso, grana, mas sem mudar a autoimagem, qualquer conquista se desfaz. Quantas vezes você já viu alguém se matando na academia, emagrecer, e meses depois estar igual ou pior? Ou alguém que economiza e depois gasta tudo de novo? Não é falta de conhecimento ou de vontade, é o controle interno, a imagem que a pessoa tem de si mesma, ajustado para manter o padrão. É como tentar virar o volante de um carro com ele travado. Vi amigos que, aparentemente estudando menos, tiravam boas notas com facilidade. Percebi que não era só capacidade ou inteligência, era como eles se viam. Eles acreditavam ser bons alunos e agiam de acordo. Quem se acha desastrado vai achar um jeito de se atrapalhar sempre. Mike Tyson chegou ao topo, teve fama, fortuna, reconhecimento, mas não mudou sua autoimagem interna. Mesmo com todo o sucesso, tomou decisões que o fizeram perder quase tudo. Não importa quão alto você suba, se seu padrão interno não mudar, você vai voltar para onde se sente emocionalmente em casa. Essa é a armadilha das mudanças temporárias. Mudar só o comportamento, não a identidade. É como pintar uma parede rachada sem consertar a estrutura. A pintura dura um tempo, mas as rachaduras voltam. A transformação de verdade acontece quando você começa a se ver de forma diferente, quando sua mente aceita o novo resultado como parte de sua identidade. O esforço deixa de ser luta e vira reflexo natural. Uma das mudanças mais significativas da minha vida começou com algo simples. Eu afirmava todos os dias com convicção: estou tão feliz e grato agora que vivo no corpo e na vida que escolhi. No começo, parecia falso, mas à medida que eu repetia e visualizava esse cenário, algo mudou. Meu cérebro começou a aceitar essa ideia como real e minhas ações se alinharam a ela. Compreendi uma lei fundamental do funcionamento da mente. O subconsciente não diferencia o real do intensamente imaginado. Repetir e reforçar uma imagem interna com emoção a substitui pela antiga. É como trocar o roteiro que controla seus comportamentos e decisões. Se antes eu me via limitado e inseguro, a nova imagem me impulsionava para escolhas mais ousadas e alinhadas com quem eu queria ser. Você já ouviu falar que pensamento positivo muda a vida? O que realmente muda não é só pensar positivamente, mas reprogramar sua autoimagem, até que ela se torne tão clara e natural que o mundo externo se ajuste a ela. Ao me ver como alguém capaz de prosperar, tomei decisões diferentes. Não aceitava mais limitações e não me acomodava em situações que antes eu achava normais. As oportunidades
surgiram de lugares inesperados, como se o universo respondesse ao novo padrão que eu emitia. Isso se aplica a qualquer área da vida. Se quer melhorar sua relação com o dinheiro, não basta fazer um orçamento e tentar gastar menos. É preciso se ver como alguém que gera, administra e multiplica recursos. Se quer melhorar a saúde, não basta cortar alimentos ou se exercitar por obrigação. Crie internamente a imagem de uma pessoa saudável, ativa e cheia de energia. Com essa imagem firme, suas escolhas serão um reflexo natural de quem você acredita ser. Costumo dizer que a autoimagem é um molde invisível. Você cria no mundo externo apenas o que constrói internamente. Ao mudar esse molde, tudo se reorganiza. Depois de anos tentando mudar resultados à força, percebi que o verdadeiro trabalho era interno. Quando essa transformação acontece, a vida flui de forma quase mágica. Não é magia, é o poder de alinhar seu interior com seus desejos externos. A maioria das pessoas vive seguindo um roteiro não escrito por elas. Fazem escolhas para agradar os outros, moldam seus sonhos para atender às expectativas familiares, de amigos ou de desconhecidos. Já vivi assim, tentando ser a versão que os outros esperavam, e posso afirmar, isso é uma das formas mais rápidas de desperdiçar a vida. Existe um medo quase imperceptível de desagradar, de ser julgado, de não ser aceito. Esse medo leva muitas pessoas a se encolherem, a viver aquém do seu potencial, a dizer sim quando querem dizer não, e a sufocar desejos que, se seguidos, mudariam tudo. Com o tempo, percebi que viver para agradar a todos é uma batalha perdida, pois sempre haverá críticas, não importa o quanto você se esforce. Oscar Wilde estava certo ao dizer que egoísmo não é viver como queremos, mas esperar que os outros vivam como nós queremos. Essa frase me fez repensar minha postura. Compreendi que, enquanto estivesse preocupado com a aprovação externa, nunca teria paz verdadeira. O preço de viver sob as regras dos outros é alto demais. Custa sua liberdade, sua autenticidade e, no fim, sua felicidade. Exemplos disso abundam. Muitos artistas, atletas e empreendedores perderam tudo por não conseguirem ser autênticos diante de pressões externas. Amy Winehouse é um caso trágico. Seu talento era indiscutível, mas as expectativas, críticas e influências ao redor a levaram a um fim precoce. Esse é o perigo de não ajustar sua autoimagem. Você se torna vulnerável à opinião alheia e reage ao que acontece em vez de criar a vida que deseja. Ao decidir viver de acordo com minhas próprias regras, tudo mudou. Tomei decisões baseadas no que fazia sentido para mim, não no que era aceitável para os outros. Curiosamente, isso não me afastou das pessoas certas, mas me aproximou delas. As conexões se tornaram mais genuínas, pois deixei de ser uma versão fabricada e comecei a ser eu mesmo. Essa mudança não é imediata. Inicialmente, dizer não será desconfortável, e escolher um caminho que contraria expectativas gerará dúvidas. Mas esse desconforto é um bom sinal. Você está rompendo com velhos padrões e ajustando seu controle interno para uma vida alinhada com quem você realmente é. Ao parar de viver para agradar e começar a viver para expressar suas crenças e desejos, algo poderoso acontece. A confiança cresce, as decisões ficam mais claras e a vida ganha um sabor de liberdade que nenhuma aprovação externa poderia oferecer. E no fim das contas, é essa liberdade que torna cada dia valioso. Em certo momento, percebi que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas porque subestima o poder dos pequenos ajustes diários. Esperamos por grandes eventos, um novo emprego, uma herança inesperada, um golpe de sorte, e ignoramos que são as ações consistentes, repetidas diariamente, que realmente nos moldam. É como o curso de um rio. A água não cria um cânion de um dia para o outro, mas com o tempo esculpe a rocha. Ao compreender isso, me questionei. Quais são as coisas que faço diariamente sem pensar que estão criando minha realidade? Percebi que muitos dos meus hábitos eram frutos de decisões que nem lembrava de ter tomado. O café matinal, as conversas que alimentava, as crenças que repetia, tudo isso, silenciosamente, me conduzia a um destino específico, nem sempre
o desejado. Decidi mudar a estratégia. Em vez de buscar mudanças drásticas que me esgotavam e frustravam, comecei a ajustar o que parecia insignificante, mas que com o tempo se tornaria transformador. Você já deve ter passado por isso. Inicia um projeto motivado, dá passos largos por 1 ou 2 semanas, mas quando o entusiasmo inicial desaparece, tudo desmorona. Mudanças drásticas exigem muita energia, e a mente, para se proteger, nos empurra de volta ao que é confortável. Mas quando você muda pouco, de forma estratégica e consistente, o subconsciente não aciona o alarme, ele aceita, e essa nova ação se torna parte de seu padrão. Gosto de pensar nisso como um investimento com juros compostos. Inicialmente, parece que nada está acontecendo, mas com o tempo o acúmulo gera um salto exponencial. Estudos mostram que trocar um hábito ruim por um positivo, mantido por meses, pode impactar significativamente a saúde física, emocional e financeira. É uma transformação que não chama a atenção inicialmente, mas se torna inegável a longo prazo. Para mim, isso começou com algo simples: ler 10 minutos diariamente sobre desenvolvimento pessoal. 10 minutos não são muito, certo? Mas esses 10 minutos abriram portas para novas ideias, decisões e oportunidades. Silenciosamente, meu paradigma começou a mudar. Muitas pessoas subestimam o poder de pequenas vitórias diárias, que, acumuladas, redefinem completamente sua autoimagem. Se quer mudar qualquer área de sua vida, comece pequeno. Não subestime a força de um hábito aparentemente simples. Assim como um rio que nunca para de correr, esses pequenos ajustes mantidos com consistência têm o poder de esculpir uma nova versão de você. E quando isso acontecer, você olhará para trás e perceberá que foi a constância nos detalhes que construiu suas maiores conquistas. Aprendi muitas vezes da maneira mais difícil que a vida sempre testará sua capacidade de permanecer firme quando tudo parece desabar. Não estou falando de contratempos menores, mas daqueles momentos cruciais que o desestabilizam profundamente. A perda do emprego, o fim de um relacionamento duradouro, uma crise financeira que ameaça tudo o que você conquistou com esforço. É nesses momentos de grande adversidade que a maioria das pessoas se desespera e age impulsionada pelo medo, tomando decisões precipitadas que, longe de solucionar o problema, agravam a situação. A verdade é que esses períodos de grande turbulência expõem sua estrutura mental. Se em seu íntimo você se percebe como alguém frágil, vulnerável e desprovido de recursos, essa será sua reação: retrair-se, encolher-se e aceitar menos do que merece. Mas, se sua autoimagem é a de alguém resistente, criativo e apto a superar desafios, sua mente imediatamente busca soluções. Essa diferença não é mera questão de otimismo ingênuo, é programação mental pura. O cérebro humano busca economizar energia e, em crises, recorre ao que já está enraizado. Lembro-me de uma época em que enfrentei dificuldades financeiras tão intensas que pareciam insuperáveis. Minha primeira reação foi cortar gastos e simplesmente sobreviver até que as coisas melhorassem. Percebi, porém, que era uma reação de escassez, de pavor. Então, conscientemente, decidi perguntar-me: se eu fosse a pessoa que desejo ser, como agiria agora? Essa simples indagação transformou tudo. Em vez de me retrair, comecei a buscar novas fontes de renda, ideias que nunca teria considerado se estivesse preso aos meus antigos padrões. O resultado foi que não apenas superei a crise mais rapidamente do que esperava, mas também criei oportunidades que se mantiveram lucrativas por muito tempo. O que muitos não percebem é que, em momentos de pressão intensa, não é o ambiente que define o resultado, é a maneira como você se enxerga. Duas pessoas podem enfrentar a mesma tempestade. Uma sucumbe, a outra floresce. A diferença reside no ajuste interno de cada indivíduo. Estudos comprovam que, em situações de estresse extremo, o desempenho humano pode aumentar ou diminuir drasticamente, dependendo da confiança interna e da clareza mental mantidas pela pessoa. Portanto, antes que a crise chegue, pois ela chegará em algum momento, você precisa aprimorar sua imagem interna.
Precisa se visualizar como alguém capaz de agir com lucidez sob pressão, de transformar obstáculos em oportunidades. Quando essa imagem estiver sólida, você não apenas sobreviverá aos momentos difíceis, mas os utilizará como combustível para se fortalecer ainda mais. E, olhando para trás, perceberá que foram exatamente as fases mais conturbadas que moldaram a versão mais poderosa de si mesmo. Descobri que um dos maiores ladrões de potencial não é o fracasso, mas o hábito de adiar o que sabemos que precisa ser feito. A procrastinação não se resume à preguiça ou à falta de organização, como muitos acreditam. Ela reflete diretamente a imagem que você tem de si mesmo. Quando você se vê como alguém que cumpre prazos, que age com rapidez e que honra compromissos, suas ações seguem naturalmente essa linha. Mas se sua autoimagem é a de alguém que sempre deixa para depois, ou que só funciona sob pressão, você encontrará, consciente ou inconscientemente, maneiras de adiar até mesmo o que é mais importante. Já vivenciei isso. Houve um projeto que poderia transformar minha vida completamente, mas em vez de me dedicar a ele, criei pequenas tarefas para me preparar melhor. Dias se transformaram em semanas e, quando percebi, a oportunidade havia passado. Não falhei por incapacidade. Falhei porque minha programação mental me buscava conforto no familiar, e iniciar algo grandioso exigia encarar o desconforto de sair da zona de conforto. Talvez você reconheça isso em sua própria vida. Pode ser aquele curso que você sempre desejou fazer, mas adia achando que não é a hora certa. Pode ser uma conversa importante que você sabe que precisa ter, mas deixa para depois para evitar tensões. A procrastinação, na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado de lógica. E o medo não está necessariamente no que você enfrentará, mas no que acontecerá se você tiver sucesso. Sim, porque se você conquistar algo, sua vida mudará. E a mudança exige que você se veja de forma diferente, algo que o padrão interno antigo tenta evitar a todo custo. A ciência corrobora isso. Pesquisas indicam que a procrastinação está fortemente ligada à falta de autoconfiança e à dificuldade de se enxergar capaz de lidar com as consequências de suas ações. Em outras palavras, é mais fácil adiar do que confrontar a possibilidade de fracassar ou até mesmo de vencer. Parou de adiar aquela tarefa crucial. Sabe, a gente só muda de verdade quando a gente se vê como a pessoa que a gente quer ser. Imagine, se você já tivesse conquistado tudo, como estaria agindo agora? Essa simples pergunta, na hora H, faz toda a diferença. É como um passe de mágica que te tira da inércia e te joga direto na ação. E acredite, cada passo, por menor que seja, te transforma. Você começa a se sentir mais confiante, mais capaz, e essa confiança te impulsiona ainda mais. É um ciclo vicioso de crescimento, sabe? Quanto mais você age, mais acredita em si mesmo, e mais você age. A preguiça perde a força, porque sua mente entende. Movimento é progresso, não perigo. É assim que a gente vai construindo, tijolo a tijolo, a pessoa que realiza seus sonhos. Mas tem um detalhe. Essa mudança não cola se você não mudar a sua visão sobre si mesmo. É preciso encarar de frente quem você é e quem você quer ser. E falando nisso, já viu o próximo vídeo na tela? Vamos mergulhar mais fundo nessa transformação juntos. A gente vai te ajudar a ir além, a dar mais um passo em direção à sua melhor versão. Essa jornada não é fácil, exige suor e garra, mas vale cada gota. Visualize seu sucesso, sinta o gostinho da vitória antecipadamente e deixe essa imagem te guiar. Vai ter momentos de dúvida, claro, isso faz parte do jogo. Mas lembre-se, cada conquista, por mais pequena que pareça, é um degrau na escada do seu sucesso. Celebre as vitórias, aprenda com os tropeços e, acima de tudo, acredite no seu potencial. A transformação pessoal é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige paciência, persistência e uma fé inabalável em você. Não desista dos seus sonhos, não perca a esperança. A cada passo, você está construindo uma versão mais forte, mais segura, mais próxima da pessoa incrível que você sempre soube que podia ser. Sinta a energia do sucesso.
Deixe que ela te impulsione. Viva o agora, mas sem perder de vista o futuro que você está construindo. Esta jornada é sua, única e intransferível. E quando você entender isso, estará pronto para encarar qualquer desafio. A gente se encontra no próximo vídeo para seguirmos juntos nessa aventura. Até lá, continue a acreditar em você, porque a mudança começa de dentro para fora e vai te levar para uma vida mais significativa e plena. Lembre-se, o sucesso é a consequência natural da dedicação e do trabalho duro. E essa conquista pessoal será ainda mais especial por ser exclusivamente sua. Até breve.